No YouTube, nas plataformas digitais, nas redes sociais ou no site. A qualquer hora ou em qualquer lugar, você confere tudo o que acontece no podcast da Serra da Mantiqueira. Manticast, onde o entretenimento e o conhecimento se misturam. E o Manticast recebe hoje Isadora Piana, presidente nacional de juventude do Partido Novo. Ela que é formada em Direito aí com 26 anos, já tem na bagagem a experiência de ter sido aí candidata a deputado estadual. Isadora, meu muito obrigado por aceitar o convite, vir bater um papo com a gente, falar aí sobre a importância da juventude na política nacional. Show, obrigada pelo espaço, pela oportunidade, é uma honra estar aqui. Tenho certeza que a gente vai bater um papo super produtivo, né, sobre a nossa juventude, sobre a política, sobre o Brasil. Isadora, para começar, eu queria que você contasse um pouco sobre você, sobre a sua trajetória aí, antes até da política, mas também na política, como que começa toda a sua história? Muito bem, eu comecei muito cedo, né, na política. Minha primeira eleição a deputada foi aos 23 anos, né, foi a primeira vez que eu concorri, mas eu vim parar na política por ser de uma família de agricultores e irmã de empreendedores, né? Eu sou a mais nova de 5 filhos e todos eles são empreendedores. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos, e vendo-os sofrer com impostos, com burocracia. Quando a gente tentava ampliar os empreendimentos, sofria muito com autorizações da prefeitura, né? Fazia tudo certinho e ainda assim não conseguia avançar porque o Brasil é engessado, né? E eu comecei a estudar, comecei a pesquisar mais sobre o assunto. Foi aí que eu encontrei o Partido Novo, que é um partido que fala muito sobre esses temas, né? E iniciei no curso de Direito por conta da política, né? Então, eu quis me preparar porque almejava seguir. Foi quase que alguém tem que resolver esse BO, né? Então, eu resolvi sair aí do rumo da família, que é o empreendedorismo, para me envolver com a política. E você sendo aí do meio oeste catarinense, uma região que assim tem pouca representatividade nacional na questão política, né? Como que essa origem te influencia tanto nessa visão? Que daí você precisa ter uma visão mais ampla, né? Mais de mundo, mais nacional também, né? Legal. Sabe que eu sou aqui da região meio-oeste, eu nasci numa cidade que fica aproximadamente 100 quilômetros daqui, né? E eu brinco que é uma grande região metropolitana, porque a gente acaba convivendo, né? Almoça numa cidade, janta na outra. Então, as cidades aqui em Santa Catarina, elas têm uma característica de serem menores, né? Nós temos 295 municípios, sendo que a maior delas, que é Joinville, tem quase 600 mil habitantes, é pouco, né, comparado com outros estados que costumam ter metrópoles aí na casa do 1 milhão. Então, a gente tem uma característica de ter cidades pequenas, né? Mas isso é o que nos dá tanta qualidade de vida, porque realmente Santa Catarina é muito abençoada nesse sentido. E a nossa cultura aqui é muito forte, né? Cultura do empreendedorismo, da meritocracia, isso está enraizado em nós. E isso, inclusive, foi algo que me motivou a entrar para a política, para poder levar esses valores, né? Levar os valores que a gente cultiva aqui, Brasil afora, porque eu vejo que é algo que dá muito certo, né? E apesar disso, a gente também sofre com a mão do Estado, com o peso dos impostos, peso da burocracia. Então, eu posso dizer que o meu anseio para representar, né, de alguma forma, minha região, minha cidade, vem muito da criação, né, dos nossos valores, dos nossos costumes e de querer colaborar para que o nosso país seja mais livre e mais próspero. E aí, você hoje, com 26 anos, como que você se vê já ocupando uma posição de liderança nacional, né? Quais que são os principais desafios de uma jovem na política brasileira hoje? Sem dúvidas, é ser o exemplo, né? Que a partir do momento em que eu estou à frente de uma instituição de tamanho nome, né, que é o Partido Novo, representando uma pasta super importante que é a juventude. Normalmente a juventude é a porta de entrada para muito jovem na política. Eu me vejo numa posição de muita responsabilidade. Então eu sei que eu tenho que ser exemplo para os nossos jovens e para aqueles que pretendem entrar para a política, para o partido. Muito disso se reflete na experiência de ter sido candidata muito jovem, né? As pessoas sempre me perguntam: nossa, mas tu não foi candidata a vereadora, foi direto a deputada?
e fiz quase 7 mil votos em cerca de 200 municípios. Foi uma votação muito expressiva. Então, é literalmente deixar esse legado para os jovens de que os espaços precisam ser ocupados. Né? A gente precisa ter essa iniciativa, não dá para ter medo, porque a gente tem uma tendência aí da esquerda a fazer isso muito bem, né? E nós, de direita, geralmente, vamos cuidar da nossa vida, vamos cuidar dos empreendimentos, da família, e não participamos tão ativamente da política. Então, eu vejo que o meu exemplo de ter sido candidata, de ter tido essa coragem muito cedo a assumir um cargo, enfim, a ser pré-candidata, ser candidata muito jovem, é o que hoje me motiva a estar nesse cargo, né? Para deixar essa motivação. Muito porque no ano que vem vai ser um ano muito decisivo para o nosso país. Então, a gente realmente precisa de muitos jovens se levantando por todo o Brasil. E como que você enxerga também, como que você vê a questão da juventude hoje se sentir descontente com a política ou achar que não existe espaço para a juventude? Sabe que nos últimos anos, nas últimas eleições, eu tenho visto uma ascensão muito grande da juventude para ocupar cargos políticos, né? Nessa última eleição, o número de jovens eleitos é muito grande, né? Muito maior do que em todos os outros tempos, né? E a gente tem grandes estrelas hoje que estão à frente do Congresso. Exemplo, Nicolas Ferreira, que é o deputado que é extremamente jovem, mas tem um alcance gigantesco, que demonstra a força do jovem na política, né? Que demonstra que há espaço para nós, para as novas ideias, para a questão de ser combativo, de enfrentar o sistema e não ter medo, porque a gente realmente quer um futuro melhor, quer um futuro diferente. Tem algo muito interessante que me tocou muito quando eu vi, que foi a campanha do Milei, né, na Argentina. O que ele fez? Ele fez um vídeo só com jovens falando sobre a candidatura dele. Falando assim, olha, pai, mãe, tios, vocês podem estar desacreditados, porque vocês já viram muita coisa errada e ao longo dos anos viram a política caminhar sempre para o mesmo rumo. Mas eu tô aqui, jovem, e eu peço para que você vá à urna e vote, né, no Milei, porque eu quero ter um futuro melhor. Aquilo me tocou muito, porque é exatamente o mesmo sentimento, sabe? Quando eu falo para as pessoas que eu estou na política, as pessoas já me conhecem por isso, elas falam, você ainda é jovem, você ainda vai quebrar muito a cara, a gente já viu muita coisa. Mas é justamente o contrário, a gente está aqui para ser uma alternativa, para fazer as coisas de um jeito diferente e para levantar essa esperança, né? Não dá para desistir do nosso país. Dá para a gente colaborar para mudar a nossa realidade. E como que a juventude do Partido Novo tem atuado aí para estimular essas novas lideranças, você ainda mais como atualmente como presidente, para formar também quadros mais capacitados, que eu acho que uma necessidade do brasileiro também, principalmente dessa juventude, de fato ter uma capacitação política, né? Entender um pouco mais sobre a política, né? Sabe que quando eu assumi a gestão nacional, que foi no início do ano, né? Nossa juventude é jovem, né? A gente tem aí aproximadamente 3 anos desde que foi fundada a pasta da juventude, inclusive que era ocupada pelo Matheus, de Minas Gerais, anterior a mim, e eu sou a segunda presidente, né? Então, quando eu assumi, eu tive um olhar muito preocupado para a questão de que toda a vida dizem que a direita é desorganizada, né? A direita é desorganizada, a esquerda é muito organizada. Então, eu estou desenvolvendo um trabalho interno de organização de base, que é fundamental, né? Que é o que seria essa organização de base? Conhecer quem é nosso filiado, entender onde é que ele estuda, qual universidade ele está, oferecer algum tipo de suporte para ele não se sentir sozinho, para ele entender que ele tem um incentivo a ocupar espaços em centro acadêmico, enfim, atléticas, em instituições, né? E isso é feito pelos nossos presidentes estaduais. Então, eles têm uma árdua missão de ativar esses nossos filiados, mapear onde eles estão, dar suporte a eles. E, através disso, né, através desse contato, a gente consegue oferecer uma série de vantagens, eu vou usar essa palavra, que são os cursos. Né? O Novo, inclusive, é o partido hoje que mais se preocupa com formação. Vejo por mim, na eleição de 2022, eu passei um ano estudando no curso da Fundação Brasil Novo, e no final desse curso eu fui entrevistada
por pessoas que não são do meu estado, então que não me conheciam, para testar meu conhecimento, para saber se eu estava apta a sair candidata a deputado. Então a gente tem uma preocupação muito grande com a questão da formação mesmo, conhecimento, porque nota-se que a direita deixou de fazer esse dever de casa, né, por muito tempo. E agora a gente está voltando a se preocupar com essas questões acadêmicas e assim por diante. E você, como candidata a deputado estadual em 2022, assim, quais que são os principais aprendizados que essa experiência te trouxe, assim, tanto no campo político quanto no campo pessoal também, ali no dia a dia, na lida, digamos assim? Olha, eu falo sem medo de errar que foi a maior experiência em termos de crescimento pessoal, porque você se torna uma vitrine, né? Você deixa de ser um CPF, digamos assim, né? Para se tornar quase que um CNPJ ambulante. E as pessoas, elas não têm muito filtro para tratar com o candidato, né? Elas vão atacar, elas vão falar, mas você é muito jovem, mas você não está preparada, mas isso, mas aquilo. Então você tem que ter um certo preparo psicológico para lidar com tantos ataques. E é engraçado, porque geralmente quem vai para o front, assim, né, é porque quer algo diferente. E quem geralmente ataca é quem está ali deitado no sofá, atrás de uma tela de celular, onde fica fácil atacar e tudo mais, e que normalmente não está fazendo nada para colaborar ativamente com a mudança do nosso país. Então, com certeza foi a melhor experiência que eu vivi. Eu acho que vale por um pós-doc, porque realmente é algo que você tem que estar muito bem preparado psicologicamente. Mas, ao mesmo tempo, é muito recompensador, porque as pessoas se conectam com você quando percebem a sua verdade, a vontade de fazer a diferença, e principalmente quando isso está muito bem embasado em dados, em evidências, que é algo que o Novo faz muito bem. Basicamente, você ter uma candidatura muito bem estruturada no sentido de falar a verdade, ser honesta com as pessoas, demonstrar para elas que não existe um salvador da pátria, né, que nós temos que ocupar os cargos de responsabilidade na nossa vida e que quanto mais a gente clama por um Estado que pague tudo, que resolva tudo, mais esse Estado sugará de nós. Então, quando essa mensagem é levada e as pessoas entendem, poxa, isso aqui realmente faz sentido, aí gera um sentimento de eu quero colaborar, é por aqui que a gente precisa ir, e a mensagem vai se espalhando cada vez mais, então é uma experiência fantástica. Sejam candidatos. Fica aqui meu incentivo. E enfrentar uma campanha assim, no papel de mulher jovem, né, traz inúmeros desafios, acredito eu, principalmente por conta do tamanho que a mulher tem de representatividade na política, isso seja em municípios, estados ou no cenário nacional, né? Quais foram os principais obstáculos assim para você? Como que você lidou com esses obstáculos? Sabe que eu acredito que não é nem preconceito, não gosto muito de usar essa palavra, mas é um pouco natural que as pessoas duvidem quando a gente tem pouca idade, né? Porque o esperado é que a pessoa comece uma carreira na política, na vereança, e que vá subindo, pautas regionais. E hoje, não, hoje você não tem mais essa regra, né? A exemplo dos nossos deputados, muitos deles foram eleitos de primeira a deputado federal. Então, não existe uma regra que tem que começar de uma maneira ou de outra. Mas as pessoas estão acostumadas com isso, porque isso foi o que elas viram a vida toda em termos de política. Então, mostrar para elas que existem outras alternativas foi um desafio, né? E sim, sendo jovem, sendo mulher, eu escutei muita coisa, né? Muita gente literalmente desmerecendo, essa é a palavra. Mas aí cabe a você tentar explicar e argumentar que, poxa, você está contente com as opções que estão aí à disposição? Você está feliz com os candidatos que torram dinheiro do fundo eleitoral e, no fim das contas, só pensam na próxima eleição e na próxima? Você tem certeza que esse é o caminho certo e eu que estou errada? E aí a pessoa começa a pensar, não, realmente, não sabia, né? Não tinha pensado por esse lado. E aos poucos a dinâmica vai mudando. Especificamente sobre as mulheres, é engraçado porque as mulheres não costumam se envolver na política, né? Então é um ambiente notoriamente mais masculino. Então toda a campanha, toda a pré-campanha, eu estive muito mais rodeada de homens, mas depois
de ter passado pela experiência, eu vi que outras mulheres se levantaram por conta da experiência, né? Por conta do exemplo dado. Então, a gente tem uma rede muito legal hoje, dentro do próprio Novo, que é o Mulheres pelo Novo, que é uma campanha para literalmente levantar lideranças, inspirar mulheres a serem candidatas, porque no fim do dia a rede de apoio conta muito, né? Ainda mais para a mulher que tem tantos afazeres, assim, para ela deixar a vida dela privada para ir para a política é mais difícil, né? Assim, dois pontos aqui, ainda mais você que tem formação no direito. Você acha que barreiras culturais elas impedem uma maior presença das mulheres nesses espaços da política e do poder? E de que forma que a sua formação também te ajuda na atuação, tanto política quanto na construção das propostas? É um pouco triste falar isso, mas quanto mais eu estudei o direito, mais eu tive certeza de que eu queria mudar as leis e não aplicá-las, né? Porque até a forma como nos é ensinada, né, que imposto é uma coisa boa, que é uma coisa que tem que ser aplicada, uma série de regras que na prática não fazem sentido, só criam incentivos errados. Então, o direito em si, para mim, eu sempre fui muito crítica, né? Eu chegava na sala de aula não só para absorver aquilo e pensando que eu iria eventualmente aplicar a lei só. Não, eu sempre fui com uma cabeça de, não, qual é o efeito disso aqui, né? Eu tive aulas, isso é muito interessante. Tive aulas no curso de formação do Novo com professores de universidades como Yale, que a gente aprendia sobre impacto econômico das decisões judiciais. Na grade curricular do direito aqui no Brasil, eu não via isso, né? Óbvio que não. Então eu conseguia ter um olhar muito mais macro para aquilo, para entender assim, poxa, isso aqui na verdade está acabando com a vida do brasileiro, sendo muito franca, e não está ajudando, né? Não está protegendo como deveria ser. Não está criando um ambiente de regras, um ambiente de bom convívio e assim por diante. Então, eu sou uma liberal nata, né? Acredito que quanto menos Estado na nossa vida, mais a gente se desenvolve. Apesar de acreditar que precisa ainda existir um Estado, ainda que mínimo. E a partir daí eu consegui bolar a minha tese, digamos assim, a minha pauta de campanha, muito do que eu acredito, que é o seguinte: fiscalização, né, os entes políticos eles precisam ser fiscalizados. Eu trabalhei muito com fiscalização em um período em que estive dentro de um gabinete de um deputado do Novo e a gente denunciou diversos absurdos, utilização do dinheiro público de maneira completamente errada. E a gente sabe que no fim do dia é isso que acaba com a vida do brasileiro, né? Essa gastança desenfreada. Então, as minhas pautas principais eram essas, de fiscalização, liberdade para trabalhar, para empreender e assim por diante, e representação regional, porque acabava sendo a voz aqui da região, né? Via os absurdos, denunciava e assim por diante. O Novo ele tem uma agenda muito baseada na questão da liberdade econômica, né? Responsabilidade fiscal, gestão eficiente. Inclusive, né, eu sou de Minas, tem um exemplo aqui do governador Zema, né? Tem até um dos componentes da equipe do Zema é conhecido nosso aqui, já entrevistamos algumas vezes, que foi né, o agora ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio, e também o Tenente Melo, que hoje ocupa a subsecretaria de Liberdade Econômica. A gente já tratou bastante desse assunto que eu acho bem interessante. Como que esses princípios se conectam com a juventude brasileira hoje? Que eu acho que assim, uma grande parte da juventude, se não quase que a maioria, ainda tem um pouco de distanciamento da política, principalmente quando se trata da liberdade econômica, dessa questão de responsabilidade fiscal, gestão, né? Interessante sua pergunta, porque eu vejo por mim. Eu aprendi todos esses conceitos, não foi na universidade, não foi na escola, né? Foi estudando a par, e o Novo também propiciou muito desse conhecimento. E eu me sentia muito sozinha, né? Não é demérito dos meus colegas, mas é porque eu entendia que eles nunca tinham visto aquilo da forma que eu vi. Por isso que uma rede é tão importante. Por isso que você ter uma juventude estruturada é tão importante, porque isso muda a vida de quem nunca teve contato com temas como liberalismo, livre mercado, equilíbrio de contas públicas e assim por diante.
A partir do momento em que eu, enquanto instituição, consigo oferecer um curso para uma menina que está no interior de Santa Catarina e ela entende aquilo, a vida dela muda. Foi o que aconteceu comigo e o que eu vejo acontecer com vários jovens dentro do Novo. Hoje mesmo tive a oportunidade de conversar com uma jovem aqui de uma cidadezinha bem pequena, tem 7 mil habitantes, e ela falou: caramba, eu sempre me interessei pelos assuntos, mas eu nunca soube por onde começar. Porque não chega a informação, né? Não é como nos grandes centros que você consegue ir em palestra e tal. Não, não tem esse material. Então, nós temos um papel fundamental que é levar essa informação. E eu tenho muita clareza de que quando você leva a informação verdadeira, é um caminho sem volta. Todo mundo me pergunta, você nunca foi de esquerda? Porque geralmente, quando é jovem, a gente passa por uma fase, né? Eu sempre fui muito crítica, mas eu nunca fui de esquerda, assim. E quando eu vi os dados da direita, do liberalismo, do caminho que é você ter um país mais livre, aquilo me encantou. E é a prática que você citou, né, do governo Zema, que se tudo der certo, será nosso presidente. O equilíbrio das contas, o respeito ao dinheiro de quem paga os impostos, é fundamental. Do contrário, que é o que nós estamos vivendo hoje, né, nesse desgoverno nacional, quanto mais o governo gasta, mais a gente tem que trabalhar para pagar e mais nós nos desgastamos para sustentar algo que é completamente insustentável. Então, tudo isso a gente tenta levar, né, adiante essa mensagem, porque somente conscientizando as pessoas e o jovem que a gente vai conseguir mudar esse cenário. Nós temos aí, basicamente, já caminhando para 2026, que é um ano importante a nível nacional, né? São as eleições nacionais. Queria que você trouxesse dois pontos aqui. Primeiro, como que a juventude do Novo se prepara aí, não só para esse próximo ano, mas para os próximos anos, e quais as suas pretensões já para o ano que vem? Já tem alguma coisa pensada aí? Muito bem. Eu, particularmente, estou muito animada para 2026. Eu digo que a gente tem trabalhado muito, né? Eu vejo por mim, o ritmo de trabalho ele nunca diminui. No ano passado, eu tive a oportunidade de acompanhar nosso presidente nacional, Eduardo Ribeiro, pelo Brasil afora, nas nossas cidades onde a gente concorreu. É um trabalho muito desgastante, né? A política ela não é brincadeira, ainda mais quando você faz do jeito certo, com pouco dinheiro ou quase nenhum dinheiro, com estrutura pequena, as pessoas tendo que ir para a rua, entregar panfleto. Então, é altamente desgastante. Mas dá resultado. Quando eu olho para uma gestão do Zema, por exemplo, onde a vida das pessoas foi diretamente impactada, quando eu olho para um prefeito, Adriano Silva, de Joinville, que é outro sensacional exemplo, quando eu vejo ele resolvendo problemas da cidade na raiz, quando eu vejo as pessoas mudando literalmente de vida para um patamar muito melhor, eu vejo que vale a pena o que nós estamos fazendo. Então tem um senso de propósito muito grande. O ano que vem, e o nome do Zema estar sendo cotado para presidente é um grande exemplo disso. Ele saiu da iniciativa privada, ele fez um bom trabalho no governo, levando os nossos princípios, né, tudo isso que a gente comentou até agora, e ele está sendo cotado para a presidência pela sua excelência, né? Não é por troca de favor, não é por conchavo, não é por aliança política, é por puro e mero bom desempenho, né? Mérito dele. Então, isso é altamente motivador, né? Não tem quem não se encha de orgulho de pensar, poxa, vamos trabalhar para que isso seja realidade. Hoje, me preocupa muito, ontem mesmo, uma matéria da Folha de São Paulo, que reduziu 58% o consumo das famílias em alimento. Então, as pessoas estão comendo menos. Menos e pior, né? Porque as coisas estão muito caras. Isso, se isso para mim não é um chamado, o que vai ser, né? A gente precisa se levantar e precisa trabalhar. Como que a juventude vai colaborar nisso? Das mais diversas formas. Temos os que serão candidatos, né? Temos os que estarão na base fazendo campanha e maioria voluntário, quiçá 99% voluntário, né? Por amor à causa. Muitos deles se preparando, né, para participar ativamente de campanhas no ano que vem, mas pensando em serem candidatos a vereadores em 2028. Eu, particularmente, pretendo ser candidata, né, a deputada novamente. Ainda não sei se é a federal, se é estadual. Meu sonho mesmo é ser deputada estadual, porque eu brinco até que
Eu amo meu país, Santa Catarina. Carinhosamente chamo assim, porque eu tenho muito orgulho do nosso estado. Mas eu sei que Brasília, mais do que nunca, está precisando de bons nomes. Então, não está descartada a possibilidade. O partido tem feito uma pressão grande para eu ir à federal. E, enfim, o que eu quero ajudar a construir. Né? Eu falo que a direita ela tem que estar unida. Mais do que nunca, a direita tem que estar unida. Então, o nosso partido mesmo ele se tornou um partido guarda-chuva. Nós temos os liberais, nós temos os libertários e nós temos os conservadores. E é exatamente isso, né? É daqui a gente vai levar a mensagem da direita como um todo para frente. E como que vocês fazem para acompanhar o trabalho assim da juventude? Porque, como você disse, né, viaja bastante, aí está na correria no dia a dia e é um país gigantesco, né? Como que vocês fazem para acompanhar o trabalho e também engajar as ações da juventude para estar sempre ativa no dia a dia político? Sabe que eu sou uma líder que eu me considero líder mão na massa. Eu sou adoro sentar a bunda na cadeira e trabalhar. Então eu costumo dar o exemplo para eles, executando as tarefas junto e colocando métricas mesmo, né? Nós temos uma base muito grande para ser trabalhada e ativada. Então a gente tem todo um sistema de métricas, né? A gente consegue saber se eles estão avançando no contato com os filiados ou não, se está dando resultado ou não, né? Aqueles que não estão tão animados, a gente faz um acompanhamento mais de perto. É literalmente uma empresa, né? Porque assim como numa empresa privada a gente tem os colaboradores, faz um acompanhamento de como é que está a gestão, aqui também. Nós temos uma estrutura hoje extremamente enxuta, todos eles são voluntários, então é realmente algo que fazem porque acreditam. Nós temos um sistema próprio do partido que faz esse gerenciamento de dados, então é um pouco mais tranquilo de você fazer um acompanhamento. E tem gente chegando a todo momento, né? Gente nova chegando a todo momento. E aí várias atividades acontecem em paralelo. Então a gente tem eventos, né? Logo mais tem uma palestra nossa, inclusive, ainda hoje. A gente tem eventos online que a gente consegue levar informação para quem está na ponta. A gente tem eventos presenciais que os nossos presidentes estaduais promovem para engajar o pessoal. A gente tem muitos eleitos jovens, né? Em seus gabinetes levantam-se outros voluntários para colaborar. Então, uma série de atividades que acontecem simultaneamente. Mas a minha preocupação é minimamente mudar essa história de a direita é desorganizada. Né? Não, agora começou a era da direita organizada, então. A depender de mim, estamos organizados. Agora, a gente já tá indo para os minutos finais aqui, porque você tem compromisso. Eu só queria que você trouxesse, né, antes da gente seguir para encerrar, duas mensagens. Uma mensagem para o jovem que ainda está desmotivado da política e para aquele que quer se ingressar na política de alguma forma, seja como apoiador ou de fato no dia a dia ali, como político. E qual conselho você daria para a juventude entender melhor o papel dela na política nacional? Perfeito. A primeira mensagem que eu dou é um exercício de pensamento. Jovem, eu não sei de onde você está me ouvindo, eu não sei se você está na periferia ou num bairro de luxo, mas pare para pensar que tudo que você tem foi o capitalismo que te deu. Se você está me escutando de um iPhone, se você tem um celular de última geração, se você tem acesso a coisas que o capitalismo te dá, é justamente porque foi o capitalismo que te deu. Mas você pode estar me ouvindo de uma comunidade que não tem saneamento básico, que não tem segurança, que são coisas que são obrigação do Estado no Brasil hoje e que ele não entrega. Então, o primeiro recado na veia que eu tenho para dar é: o Estado não é seu amigo. Ele nunca vai te dar as coisas de graça. Ele vai te tirar 2, 3, 4 vezes antes de te entregar alguma coisa grátis. Então, você tem que ser 100% responsável pela sua existência. Busque saber mais sobre isso. Não caia em papo de políticos que prometem o mundo e tudo mais, porque no fim das contas vai ter um custo e é você quem vai pagar. Então, seja realista, né? Trabalhe com o realismo, porque a sua vida vai ir por um caminho muito mais próspero. E como o jovem pode colaborar para esse caminho acontecer, né, num cenário municipal, estadual ou nacional,
com certeza se envolva com bons grupos. O Partido Novo, a Juventude do Novo está de portas abertas, então eu deixo até a minha rede social aqui para vocês me chamarem, @isadorapiana.sc. A gente tem vários canais, né, da própria juventude. Entre em contato conosco. Estar com um grupo que é coeso, que fala a realidade, que não vai mascarar nada de você, é o primeiro passo para que você comece a fazer diferença no seu município. Porque os teus olhos irão se abrir para o que acontece, né? Quando você vê uma ação esquisita do prefeito, quando você começa a perceber que os contratos, as licitações, elas parecem nunca funcionar, as coisas, um novo mundo se abre. Então, faça parte de um grupo que vá colaborar com você no sentido de te mostrar um mundo real e de autodesenvolvimento, né? A gente tem várias oportunidades para o jovem que quer se desenvolver. E aí você estará mais do que pronto para colaborar, colocar a mão na massa para salvar o nosso país. Isadora, muitíssimo obrigado pelo papo. Espero que você também tenha gostado. E o Manticast está aqui de portas abertas. Sempre que você precisar, puder e quiser, a gente volta a bater novos papos por aqui. Eu sei que você está na correria aí, senão o papo poderia prolongar por muito mais tempo. Mas agradeço muito pelo bate-papo e, como eu disse, as portas estão abertas para novas conversas. Imagina, eu que agradeço o espaço. Não tenho dúvidas que espaços como esse colaboram muito, inclusive, para o nosso país avançar, né, e atingir o patamar que a gente tanto sonha. Tem uma frase do Marcel Van Hatten que eu gosto muito, que é: eu não quero viver em outro país, né, eu quero viver em um outro Brasil, e é exatamente isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas elas possam cuidar das suas vidas, que elas tenham acesso à saúde, educação, segurança, coisas básicas, né, que infelizmente hoje o nosso país não tem. Ou o pouco que nós temos nos é tirado, né? Cada dia mais. Então, nós estamos à disposição para fazer diferença. Não percam a esperança. Né? Tenho absoluta certeza que nos organizando e fazendo as coisas do jeito certo, a gente ainda vai viver num país muito melhor, muito mais feliz, muito mais seguro. E é isso. Obrigada pelo espaço e também sigo à disposição. Quando quiserem, estou aí. Valeu, brigadão e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. No YouTube, nas plataformas digitais, nas redes sociais ou no site. A qualquer hora ou em qualquer lugar, você confere tudo o que acontece no podcast da Serra da Mantiqueira. Manticast, onde o entretenimento e o conhecimento se misturam.